tivemos também semana passada, né? Após uma postagem do PCO, né? Partido da Causa Operária, chamando Alexandre de Moraes de skinhead de toga. No dia seguinte, Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de todas as redes sociais do partido, né? E inseriu tanto o partido quanto o presidente do partido, né, o Rui Costa Pimenta, no inquérito das fake news. Isso porque chamou ele de skinhead de toga. Não, na verdade, acho que o skinhead de toga foi um revide, né? Pela Não, inclusão. eu acho que não. Se não me engano, a timeline, pelo que eu acompanhei, foi depois, né? Se não me engano, o PCO tinha feito um artigo, né? O Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, ele tinha feito um artigo criticando a atuação do Supremo Tribunal Federal e tinha feito uma postagem de que o PCO defendia a mudança institucional do Supremo Tribunal Federal, tendo os seus componentes mandato, né? Não aposentadoria compulsória aos 75 anos, mas mandato elegível de 4 em 4 anos, algo do tipo, e pedia, portanto, a dissolução imediata da composição do Supremo Tribunal Federal. Foi isso que eu acompanhei, foi uma postagem do próprio Rui Costa Pimenta, e aí teve, né, a reação institucional do Supremo por parte do ministro Alexandre de Moraes, e aí o Rui Costa Pimenta, sem papas na língua, desceu, né, a boca no Alexandre de Moraes, chamou ele de skinhead de toga, falou que ele é um maluco, enfim. Não poupou adjetivos para o Alexandre de Moraes, né? Se fosse alguém de direita, já estaria preso, evidentemente, né? Mas é o Rui Costa Pimenta e convenhamos, né? O PCO é aquela ala da esquerda descartável, né? Eu até tuitei isso daí. Né? O PCO é aquela ala da esquerda que a esquerda dá de boi de piranha. Ó, imagina dizer que o Supremo Tribunal Federal é parcial. Que isso, olha ali, ó. Demos o PCO para ele, olha lá. Ó. Condena o PCO e prende todo mundo do PCO, pronto. Agora, incontinente, o Supremo Tribunal Federal carrega pechas de imparcial e intocável, porque também está, né, incluindo alguém no inquérito da fake news, alguém da esquerda, né? Alguém E da esse alguém é o extrema PCO. esquerda, né? É o PCO, né? É mais ou menos como se a direita tivesse dado, sei lá, o Kim Kataguiri. Sabe aquela ala irrelevante? Ah, pega o MBL aí, ó, prende a galera do MBL aí, pronto. Agora todos os juízes se tornaram incontinente imparciais, né? Porque estão Bem democrático. penalizando os dois lados da moeda. Pronto, tá tudo em ordem. E coitado do Rui Costa Pimenta, né? Vai lá servir de bode expiatório agora no inquérito das fake news. Não É, sei também se vai dar alguma coisa para ele, né? Enfim, mas aguardemos aí. eu tenho acompanhado ele já faz um tempo já, né? Porque as postagens que eles fazem, algumas delas têm É esquerda coerência. raiz, né? Não, Rio Costa Pimenta é esquerda, PCO é esquerda raiz, né? É, Esquerda leninista raiz, né? exato. Eles esculacham o identitarismo, né? Sim, É, sem pautas progressistas. A esquerda deles é a esquerda raiz mesmo. A ele esquerda defende bolchevique, meu amigo. ele defende a revolução do proletariado, né? Exatamente. Não tem esse lance de capitalismo de Estado, né? Ajudar banqueiro, né? Amigos do rei, Odebrecht, o Costa Pimenta não tem isso daí, não. Eles não são vendidos, né? Exatamente. Você não vê que a gente consegue ver que a turma dos vendidos, o discurso é sempre o mesmo, né? Não importa o partido, pode ser o PSDB, o PT, é sempre o mesmo, aquele discursinho, né? Fazendo uma E, recapitulação metodológico-científica aí do modus operandi, né, das duas alas da esquerda, o PT, PSDB e todos os P's que você pegar do Brasil aí, os 50 partidos todos de esquerda, né, e a gente exclui o PCO, eles atuam naquele modus operandi mais menchevique, né, ou seja, aquele modus operandi mais gradual da esquerda, ou
aquele modus operandi, para quem leu Karl Marx aí, né? Aquele modus operandi marxista, né? Porque o Marx, ele tinha a ideia de que o capitalismo precisa se concretizar, precisa se exaurir, e, portanto, o comunismo é uma fase posterior ao capitalismo, né? Então, o comunismo, ele surge da falência do capitalismo, porque na cabeça do Karl Marx, o capitalismo, inevitavelmente, está fadado ao fracasso, né? Aí que é o erro científico do Marx. Então, o que o Marx propunha? Esperemos, portanto, que o capitalismo se concretize, né? Evolua, chegue a seu ápice e decaia. E o comunismo será a próxima, né? O que vigorará em seguida, né? O próximo sistema político, econômico. Então, todos esses partidos de esquerda, né? O PT, por exemplo, eles são bem marxistas nesse sentido, né? Porque, pelo menos até agora, né, a gente não sabe a versão Lula que virá, né, mas a versão Lula que a gente teve é uma versão Lula comunista nesse sentido. Então deixou o capitalismo florescer. Você pode analisar, se você analisar com cautela, pós-governo Lula, quando a Dilma entra, você nota como aos poucos o PT começou a corroer o capitalismo. Você pega os índices econômicos, né, pós-Lula, com a entrada da Dilma, você vê que aos poucos eles vão corroendo o capitalismo para o capitalismo ir se definhando. Porque a ideia virgem do Marx de que o capitalismo sozinho estaria fadado ao fracasso, isso é um erro metodológico, porque o capitalismo nunca vai fracassar. Porque o capitalismo é o único sistema econômico viável. Então, se você deixar ele florescer, vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos da América, pelo menos até os anos 20, né? Onde você vai ter abundância de riqueza e de recursos e todo mundo vai enriquecer, porque o capitalismo faz isso, ele gera riqueza, né? É um sistema de trocas voluntárias. Então o capitalismo sozinho ele nunca vai, né, fracassar. E os comunistas sabem disso, né? Porque a gente teve uma experiência da União Soviética durante 100 anos praticamente, né? Século XX inteiro, praticamente 80 anos, vai. Então o PT também sabia disso quando chegou ao poder no Brasil. Porque já teve a experiência histórica de analisar, né? E então, portanto, quando você está no poder, né, você é de esquerda e você está no poder, você não pode deixar o capitalismo florescer pelos motivos já expostos. Então você tem que ir definhando ele aos poucos para você chegar no Estado comunista. E como você vai definhando ele aos poucos? Você não precisa apontar uma arma na cara de todo mundo e fazer que nem o Stalin fez na União Soviética ou Lenin. Você simplesmente imprime dinheiro, gera inflação, né, destrói a classe média, derruba o poder de compra da moeda, corrói a economia aos poucos, que foi o que o PT foi fazendo, né? Gera dívida pública, então ultrapassa teto de gastos, não tem austeridade fiscal, né? Você vai destruindo a economia do país e estatizando, né? Criando estatais, evita a privatização, vai concentrando todo o capital na mão do Estado. E isso é um processo paulatino, né? Ele vai ocorrendo aos poucos, que foi o que o governo do PT fez, né? De 2003 até 2016, graças a Deus a Dilma caiu a tempo, porque estávamos caminhando a passos largos para isso, né? Até culminar numa Venezuela ou numa Argentina, que é o que a gente vê aí. Então temos exemplos próximos. E, para não perder a linha de raciocínio, o PCO ele se desvincula, então, dessa esquerda marxista menchevique e é aquela esquerda bolchevique revolucionária, né, o PCO. O PCO, ele é mais ansioso, ele fala, não, eu não quero esperar o capitalismo né, definhar, até porque eu sei que ele não vai definhar. Então, defendemos, portanto, a dissolução das instituições e nós tomaremos, né, os operários, né, a causa operária, né, bem similar ao que ocorreu na União Soviética. Né. Ele fala exatamente. Então tudo para a classe operária. Então, é esse o raciocínio do PCO. Então, é a revolução, né, não tem essa de a teoria. Né. E se você pegar uma pessoa de esquerda, uma pessoa estudada, que leu Marx, entendeu o que ele explicava, imediatamente ela vai ter um argumento muito interessante, que é esse. Né? Se você citar como exemplo comunista a União Soviética, o que esse intelectual vai dizer para você? Ele vai falar, não, mas deturparam Karl Marx. Porque Karl Marx, de fato, não escreveu aquilo que foi feito na União Soviética. Ele escreveu o que eu expliquei aqui. Na cabeça do Marx, o capitalismo tinha que florescer e, portanto, o comunismo seria um estágio posterior do capitalismo. Né? Depois que o capitalismo desse errado, entraria o comunismo. Então, por isso que eles falam deturparam Marx. Porque o Lenin, o Stalin, o Trotsky, eles não fizeram isso na União Soviética.
Eles fizeram o que o PCO quer fazer. Você entende? Eles quiseram tomar o poder. Então eles não esperaram o capitalismo florescer, etc, etc, etc. Eles foram lá tomar o poder, né? Trouxeram tudo para o partido e o povo, enfim, né? Economia planificada, a gente já sabe o que aconteceu já, né? Morticínio, genocídio. Então esse argumento do intelectualoide aí das universidades é esse, né? Deturparam Marx, porque Marx não falava aquilo, né? Mas aquilo é a finalidade do comunismo, né? Então, ainda que deturpe Marx no sentido temporal dos fenômenos, aquilo é a finalidade comunista, né? Ainda que você faça devagar, né, que nem o PT fez, vai acabar naquilo, vai acabar na Venezuela. A Venezuela é um exemplo perfeito, onde não houve uma revolução armada e aos poucos as instituições foram se definhando, né, pela política de Estado de esquerda. A Venezuela é um exemplo perfeito. É o que o PT faria aqui e estava fazendo com a Dilma. Né? Então, mais 10 anos de PT ali, meu amigo, a gente ia acabar igualzinho a Venezuela. Né? Então, agora a gente não sabe se o Lula vai voltar com essa mentalidade, né? Ou se ele vai fazer que nem a Dilma tentou fazer, né? Aos poucos se definindo. Porque tem que ser feito dessa forma, né? Se o comunista entrar lá, como eu expliquei, se ele deixar o capitalismo florescer, todo mundo vai ficar rico. Não há nem razão do Estado existir se você deixar o capitalismo florescer. Porque o capitalismo fornece tudo. Ele te fornece segurança, ele te fornece saúde, ele te fornece educação, ele te fornece tudo por um preço muito mais baixo. Então não tem sentido do Estado existir. Você cai num anarcocapitalismo, porque não tem sentido o Estado existir. Então, para o Estado existir, ele precisa fornecer esses serviços. Né? E para ele conseguir fornecer esses serviços, ele tem que definir a economia de um modo ou outro, né? Ainda que seja gradualmente. Ele não pode deixar você autônomo, porque você autônomo, você gera riqueza. Então ele tem que arrancar um pouquinho de dinheiro seu, para dizer, eu preciso fornecer esse serviço. Você não consegue, viu, Bruno? Você não consegue fornecer saúde, deixa aqui comigo que eu forneço. Né? Não precisa ajudar o próximo, deixa aqui que eu ajudo. Então é isso. E ainda define a sociedade moralmente, né? Porque subtrai dos indivíduos a vocação para o bem, né? A vocação para ajudar o próximo. Porque já que eu tenho alguém para ajudar, para que eu vou ajudar, né? O ser humano, ele busca sempre um maior conforto econômico, né? Então, se eu tenho um Estado para fazer as coisas, para que eu vou me sacrificar e fazer? Não é mesmo? Então, o Estado define até moralmente o tecido social. Não ajude... A Previdência Pública foi isso, né? O Otto von Bismarck, na Alemanha, quando ele idealizou tudo, era justamente isso. Então, não cuide mais do seu pai e da sua mãe quando eles estiverem idosos e debilitados. Deixa que o Estado cuida, né? Para isso que a gente arrancou dinheiro da pessoa a vida toda, né? Porque agora a gente cuida dela na velhice. Então você destrói o núcleo familiar, enfim. E aí temas para outros vídeos, né? Pra gente se aprofundar nesse. É interessante essa discussão. E aí, o Rui Costa, ele sempre denunciou, né? Tudo que tava de errado, né? Principalmente na pandemia pra frente, né? Lockdown, picada obrigatória, Sim. entre outras coisas. E agora, mais recente, a guerra, né? A mídia inteira do lado da Ucrânia, e ele não, nós estamos com a Rússia porque por causa disso. Aí tem lá os argumentos dele. Então isso enfureceu a elite globalista que está no Brasil, né? E ele virou alvo. Então a primeira oportunidade que o Xandão teve, pegou ele de jeito. Eu acho que não chega a enfurecer, porque como a gente sabe, o pessoal é muito nanico, né? Mas ele tem crescido. Né? Eu acho que é mais. Ele tem crescido pelo público da direita, né? Paradoxalmente. Da direita. Paradoxalmente, né? A direita que passou a, né? Da direita. Fala, olha ali, ó, até o radical de vocês estão, né, com a gente, né? Pra você ver como é que vocês são loucos. Por isso Mas que a é gente um boi de consegue piranha. diferenciar quem não está comprado de quem está comprado, entendeu? É simples a equação. Mas é um boi de piranha, na minha opinião, assim. Acho que o Rui Costa Pimenta é um bode expiatório ali. É pra dizer que... Porque, por exemplo, a gente não teve o tweet lá da Erika Cocai, não foi? Um tweet de 2018 que ela falou que as urnas foram fraudadas. O Bolsonaro, inclusive, questionou, né, no Twitter, o próprio Alexandre de Moraes falou, e aí, né? Que vai ser feito acerca disso? Porque a gente tem aqui a Erika Cocai, né? Tem o print eterno, né? Flagrante permanente, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né?
flagrante permanente, está em flagrante delito ainda, porque está na internet. E ela dizendo que houve fraude, né, nas urnas, né? Segundo a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, atentando contra o Estado Democrático de Direito, atentando contra as instituições, né? Duvidando da credibilidade das instituições. Mas ela é do PT, né? Então, ela é do Não, PT. Eu mas não do vi PT ela pode. sendo, eu não PT vi ela pode. sendo inserta no inquérito das fake news. Não, mas o PT Eu não pode, vi. porque o PT ele tá caminhando junto com a onda mundial, entendeu? Por isso que eu digo, o Rui Costa Pimenta é um boi de piranha da esquerda. É isso, é um bode expiatório. Bom, É. meus sentimentos aí pro Rui Costa Pimenta e vamos aguardar aí assim nos próximos capítulos.